E galera, beleza? Firmeza com vocês? Preparem-se, porque o papo de hoje é daqueles que exige estômago. A sensação é que estamos dentro de um filme de espionagem geopolítica, onde cada movimento nos tabuleiros internacional e nacional pode definir o futuro dos próximos anos. Enquanto a maioria dorme, assistindo a reality shows e brigas de internet, as peças estão sendo movidas de forma silenciosa e, às vezes, nem tão silenciosa assim, por aqueles que detêm o poder real. O que eu vou trazer para você hoje não é apenas uma compilação de notícias. É uma análise conectada, um fio condutor que une Washington, Caracas, Brasília e aquilo que convencionamos chamar de Deep State, ou Estado Profundo. A pergunta que fica é: o Brasil, na visão da atual administração, está se posicionando como um ator independente ou como um peão em um jogo muito maior, cujas regras não foram escritas por nós? A situação é séria, e os indícios apontam para uma tempestade perfeita se formando no horizonte, uma convergência de interesses geopolíticos, projetos de poder hegemônico e uma reengenharia social, que tem como alvo a soberania das nações e a mente do cidadão comum. Vamos começar nossa análise por onde a crise é mais visível e potencialmente mais explosiva: a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Nos últimos meses, a retórica saindo de Washington mudou de forma drástica e significativa. Não se trata mais apenas de sanções econômicas ou de um isolamento diplomático. O linguajar agora é abertamente beligerante, com o governo norte-americano classificando explicitamente o regime de Nicolás Maduro como uma entidade narcoterrorista. Este não é um termo jogado ao léu. É uma designação carregada de implicações jurídicas e militares, que serve como um pré-requisito moral e legal para ações mais enérgicas. Relatórios de inteligência que circularam em agências de notícias internacionais e que foram notavelmente pouco repercutidos pela grande mídia brasileira indicam um movimento militar tangível. Esquadrões de bombardeiros estratégicos, como os B-52, foram deslocados para bases aéreas no Caribe, em voos de patrulha que claramente simulam rotas de ataque. Mais alarmante ainda é a suposta mobilização de unidades de forças especiais, grupos de elite como os mesmos que foram decisivos em operações de neutralização de altos value targets no Oriente Médio. A mensagem é inequívoca. A paciência se esgotou e todas as opções, incluindo a militar, estão sobre a mesa. E onde o Brasil se posiciona nesse tabuleiro em chamas? A resposta, vinda do Palácio do Planalto e do Itamaraty, tem sido de uma preocupação quase visceral, mas que, sob uma lupa crítica, revela-se desalinhada com os interesses nacionais de longo prazo e alinhada com uma velha guarda ideológica. A narrativa oficial brasileira tem sido a de um defensor intransigente da soberania venezuelana e de um mediador neutro. No entanto, essa postura ignora solenemente a realidade factual do que é o regime chavista. Uma ditadura cleptocrática que destruiu a economia de um dos países mais ricos da América Latina, levou sua população à fome e ao êxodo em massa, e institucionalizou a corrupção e a violação sistemática dos direitos humanos. Ao se colocar como escudo diplomático de Maduro, o governo brasileiro não está defendendo a soberania de um povo, mas sim a permanência no poder de um grupo específico. A pergunta que não quer calar é: por que essa lealdade inabalável? A resposta pode estar em fios que tecem um passado não tão distante. Investigações conduzidas por agências financeiras e tesouros estrangeiros, com deposições sob juramento, já apontaram para a existência de um sofisticado esquema de financiamento cruzado, onde recursos de origem ilícita, provenientes do aparelhamento do Estado venezuelano, teriam sido canalizados para campanhas e movimentos políticos simpáticos à sua agenda em toda a América Latina, criando uma rede de influência e dependência que sobrevive até hoje. Este não é um delírio da direita. São alegações feitas por ex-oficiais do Departamento do Tesouro dos Itamaraty em fóruns internacionais. Portanto, quando o Itamaraty solta notas de preocupação com a escalada norte-americana, é crucial entender que essa preocupação não é com a estabilidade continental, mas possivelmente com a proteção de aliados e a manutenção de um eixo político-ideológico
que tem na Venezuela o seu epicentro financeiro e estratégico. Essa teia de interesses, que se estende desde Caracas até Brasília, nos ajuda a decifrar o próximo movimento nesta partida de xadrez. Estranha e conturbada relação entre o governo brasileiro e a administração norte-americana. A diplomacia, que deveria ser exercida com discrição e pragmatismo, tem sido substituída por um espetáculo público de provocações e recados indiretos, algo mais apropriado para as redes sociais do que para as chancelarias de grandes nações. Nas vésperas de um suposto e aguardado encontro de cúpula, o que se viu foram declarações públicas do mais alto escalão do governo brasileiro, criticando de forma genérica, porém direta, a política econômica protecionista dos Estados Unidos. Agora, é fundamental fazer uma distinção crucial. Todo país soberano tem o direito e o dever de buscar acordos comerciais que beneficiem sua própria economia. Negociar com a Indonésia ou com qualquer outro parceiro, a criação de mecanismos de comércio que bypassem o dólar e reduzam custos de transação é, em tese, uma jogada inteligente e visionária. O problema não está no ato em si, mas na encenação teatral que o acompanhou. Em vez de conduzir essas tratativas nos bastidores, como manda a tradição diplomática, optou-se por um anúncio midiático, um lacramento, que parece ter como objetivo principal afagar o ego de uma base ideológica interna e não consolidar uma parceria internacional sólida. Essa necessidade de provocação pública, de lançar um desafio às vésperas de uma reunião crucial, revela uma profunda incoerência estratégica ou, na pior das hipóteses, uma ingenuidade política assustadora. Por um lado, o governo brasileiro se apresenta como um paladino do multilateralismo e do livre comércio, atacando as barreiras erguidas por outras nações. No entanto, essa mesma retórica liberal evapora-se quando olhamos para o cenário interno, onde práticas econômicas intervencionistas e a resistência a reformas que de fato abram a economia permanecem intactas. É a velha história de cobrar dos outros aquilo que você mesmo não está disposto a fazer. O resultado prático dessa diplomacia performática é a erosão da confiança. Fontes ligadas ao corpo diplomático internacional relatam um clima de perplexidade entre os negociadores americanos. Como construir uma relação de parceria com um governo que, simultaneamente, estende a mão para um diálogo e utiliza a outra para gesticular ataques públicos? A tão comentada reunião entre os dois mandatários, que era para ser o ápice de um reatamento, simplesmente não saiu do papel ou foi reduzida a um encontro lateral e de pouca substância. Enquanto isso, os verdadeiros interesses nacionais brasileiros, a suspensão de tarifas prejudiciais, a atração de investimentos de alto valor, a transferência de tecnologia, ficam à deriva, reféns de uma necessidade infantil de se aparecer como um líder anti-hegemônico perante um público doméstico. E essa dissonância entre a retórica e a realidade não para por aí. Ela se infiltra por uma questão ainda mais sensível e fundamental, a segurança hemisférica. Quando um senador da República, representando um Estado que sofre diariamente com a violência do crime organizado, sugere em suas redes sociais que o Brasil poderia se beneficiar de uma cooperação internacional mais robusta, semelhante à que os EUAFA estão praticando no Caribe, contra embarcações utilizadas por facções criminosas, a reação de certos setores da mídia e da política foi no mínimo desonesta. Transformaram uma menção específica ao combate ao narcotráfico em uma suposta defesa de bombardear o Rio de Janeiro. Essa deturpação grotesca não é um equívoco, é uma estratégia, é uma tentativa de criar um espantalho, de confundir a população e de criminalizar qualquer visão que fuja do script estabelecido pelo pensamento único dominante. Eles não querem debater o mérito da proposta, a eficácia da cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas e armas. Eles querem simplesmente encerrar o debate com um golpe retórico barato, vitimizando os criminosos e tratando qualquer proposta de endurecimento do combate como uma agressão ao próprio país. Essa narrativa perversa, que equipara a defesa da lei e da ordem a um ataque à pátria, é um dos cânceres que impede o Brasil de avançar em sua luta mais crucial,
A guerra contra o crime organizado, que já controla territórios e dita regras dentro de nossas fronteiras. Gente, a situação é complexa e cada camada que a gente descobre revela uma conexão mais profunda. Isso aqui não é teoria da conspiração, é conectar os pontos que estão espalhados na nossa frente. E eu quero saber de vocês. Na opinião de vocês, qual é o maior tabu que impede o Brasil de ter um debate real sobre sua segurança nacional e suas alianças internacionais? Aquela verdade inconveniente que ninguém na grande mídia tem coragem de tocar. Deixa aqui nos comentários, porque é conversando que a gente entende a dimensão real desse quebra-cabeça. E se você está conseguindo enxergar esses padrões junto comigo, inscreva-se no canal. Essa não é uma jornada só minha, é nossa. Cada inscrito que entende a gravidade do momento é mais uma voz que se soma para levar essa análise crítica adiante. A inteligência quer que a gente fique só no futebol e na novela, mas nós vamos decifrar o jogo de poder. E se o jogo internacional é complexo, o cenário doméstico não fica atrás, apresentando uma batalha igualmente crucial pelo poder narrativo e pelo controle do futuro político do país. É aqui que testemunhamos uma das operações mais sofisticadas, e vamos usar o termo correto, assustadoras de engenharia social e lawfare em andamento no Ocidente. Enquanto o candente debate sobre a intervenção estrangeira e o financiamento de campanhas é varrido para baixo do tapete, um outro tipo de intervenção, muito mais sutil e devastadora, acontece à plena luz do dia, orquestrada por um ator que supostamente deveria ser o guardião da imparcialidade, o Poder Judiciário. A estratégia é simples em sua concepção, porém brutal em sua execução: a criminalização da dissidência política. O que estamos vendo não é uma mera investigação de eventuais ilícitos, mas a construção metódica de um arcabouço jurídico, onde a própria crítica, a opinião contrária e o questionamento legítimo são gradualmente transformados em crimes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, investido de poderes que beiram o de um inquisidor, tem emitido decisões que rasgam a Constituição que ele mesmo jurou defender. Sob a justificativa vaga e elasticamente definida de combater ataques à democracia ou desinformação, ele tem determinado a prisão de cidadãos comuns, a remoção de conteúdos da internet sem ordem judicial e a quebra de sigilo de jornalistas e parlamentares que ousam fiscalizar seus atos. O alvo preferencial dessa operação é claro e notório: qualquer voz que se levante contra o establishment, que questione as urnas eletrônicas sem um carimbo de aprovação oficial, ou que simplesmente se identifique com a posição política do outro lado do espectro. Este não é um governo de homens, mas de leis. Parece que estamos retrocedendo para um ambiente onde a lei é uma arma flexível, moldada para servir aos interesses de um grupo específico. O termo lawfare, a guerra jurídica, nunca foi tão aplicável. Trata-se do uso estratégico do sistema legal para neutralizar e deslegitimar adversários políticos. E a narrativa é habilmente controlada. Quando um grande jornal, que foi cúmplice na criação do clima de histeria que permitiu essa escalada autoritária, agora publica uma análise preocupada de um de seus colunistas, alertando para a criminalização da opinião, temos a mais pura expressão do cinismo. Eles ajudaram a acender o pavio e agora se surpreendem com a explosão. Esse mesmo colunista, em um tom de descoberta tardia, pergunta se será crime um sujeito dizer que considera a urna fraudada. A resposta, na prática atual, é um retumbante e aterrador sim. Crime não por estar previsto em um código penal devidamente aprovado pelo Congresso, mas crime porque um único magistrado, em um ato de vontade unilateral, assim decretou. E o que é pior, essa mesma lógica seletiva não se aplica aos aliados do sistema. Enquanto o cidadão que compartilha um meme crítico é tratado como uma ameaça à segurança nacional, um ex-presidente da República condenado em 3 instâncias por corrupção tem sua sentença anulada por vícios formais e retorna ao cenário político como herói. A mensagem subliminar é cristalina. As regras do jogo são rígidas para você, mas flexíveis para nós. E a pergunta que fica é: por quê? Qual o objetivo final dessa comoção coordenada? A resposta pode residir na próxima grande jogada, as eleições. Não as de 2024,
mas as de 2026. O objetivo é criar um ambiente tão intoxicado, tão assimétrico, que a disputa eleitoral seja vencida antes mesmo de o primeiro voto ser digitado. É o cerceamento prévio da liberdade de expressão dos que pensam diferente. É a construção de uma narrativa onde apenas um lado tem o direito de falar e o outro deve ser silenciado pelo bem da democracia. É a tentativa de garantir que projetos de poder sejam perpetuados, não pelo convencimento do eleitorado, mas pela eliminação sumária da concorrência. E o mais preocupante é que tudo isso conta com a conivência, ou até mesmo o apoio entusiástico de grande parte da grande mídia e de conglomerados econômicos que veem nessa estabilidade forçada um ambiente mais propício para seus negócios. Eles abrem mão da liberdade em troca de uma suposta ordem, sem perceber que a ordem imposta pela ponta de uma caneta judicial é a mais frágil e perigosa de todas, pois amanhã essa mesma caneta pode estar apontada para eles. Enquanto as instituições são tensionadas para criar um cenário eleitoral favorável, o outro lado do espectro político, aquele que se autodenomina como a real oposição, enfrenta seu próprio calvário interno, uma batalha que frequentemente parece mais destrutiva do que qualquer investida vinda de seus adversários declarados. A fragmentação, o personalismo exacerbado e a falta de um projeto coeso e unificador são feridas abertas que sangram recursos, energia e credibilidade. O que se observa não é uma oposição robusta e unida, mas um aglomerado de facções, egos e projetos individuais que, não raro, entram em rota de colisão uns com os outros, para deleite daqueles que ocupam o poder. O caso mais emblemático dessa desunião tem sido o espetáculo triste de ataques públicos entre figuras que, em tese, deveriam compor uma frente comum. Um deputado de projeção nacional, visto por muitos como um nome natural para dar continuidade a um determinado legado político, é publicamente questionado por um aliado de seu próprio estado sobre a viabilidade de sua candidatura. Em vez de uma resolução nos bastidores, o que se vê é um embate aberto nas redes sociais, com trocas de farpas e riscadas de chão, que no final só servem para alimentar a narrativa do campo adversário de que se trata de um grupo desorganizado e imaturo. Esta é a tragédia da direita brasileira contemporânea. A incapacidade de compreender que a disputa real não é entre si, mas contra uma máquina de poder bem oleada e com objetivos de longo prazo. Enquanto eles se digladiam por espaços individuais, o outro lado avança de forma silenciosa e metódica, ocupando every single institution, desde os ministérios até as reitorias das universidades, consolidando sua hegemonia cultural e política. Esta desunião não é um fenômeno espontâneo. Ela é, em parte, fomentada por uma infiltração sutil, mas constante, de elementos que não compartilham dos mesmos objetivos fundamentais. A política é, por natureza, o reino das alianças circunstanciais, mas é crucial distinguir entre aliados táticos e inimigos ideológicos vestidos com roupagem amigável. Nos últimos anos, testemunhamos a ascensão de grupos e partidos que se vendem como uma terceira via ou uma nova direita, mas que, na hora da decisão crucial, revelam sua verdadeira face. São formados por indivíduos que, no fundo, não acreditam nos pilares que sustentam o movimento que dizem representar. Eles abraçam uma retórica econômica liberal de Araque, descolada de um projeto nacional, e muitas vezes olham com desdém para os valores conservadores que são caros à base eleitoral. São, na prática, uma oposição controlada, um freio de mão puxado dentro do próprio campo. Eles são úteis ao sistema, porque conseguem drenar votos e dividir o eleitorado, criando uma barreira quase intransponível para a vitória de um projeto político genuinamente transformador. A estratégia deles é nítida: apropriar-se da insatisfação popular, canalizá-la para um projeto estéril e de baixo risco para o establishment e, no final, garantir que, independente do vencedor nas urnas, a estrutura de poder permaneça intocada. E o pior é que essa estratégia funciona porque encontra eco em um eleitorado cansado dos extremos, mas que ainda não conseguiu decifrar o verdadeiro jogo que está sendo jogado. O cenário é, portanto, de uma complexidade assustadora. De um lado, uma máquina de poder com um projeto hegemônico claro,
disposta a usar todas as alavancas do Estado, do judiciário ao sistema de comunicação, para se perpetuar. Do outro, uma oposição dividida, infiltrada e, em muitos aspectos, sua própria inimiga. No centro dessa tormenta, o cidadão comum, o homem e a mulher que trabalham duro todos os dias para sustentar suas famílias, assiste a tudo isso com uma sensação de desalento e impotência. A sensação é a de que o Brasil está navegando em águas turbulentas, sem um capitão à altura do desafio, com uma tripulação em conflito e com um mapa que leva a um destino que ninguém escolheu conscientemente. A pergunta que se impõe, e que será decisiva para os rumos do país, é se as forças políticas que se opõem ao status quo conseguirão superar suas diferenças internas, expurgar os elementos disruptivos e apresentar ao povo brasileiro não apenas uma crítica contundente, mas uma alternativa viável, coesa e inspiradora de poder. O tempo para essa unidade, no entanto, está se esgotando rapidamente. Para realmente compreender a natureza da tempestade que se aproxima, é imperioso olhar além das fronteiras nacionais e conectar os pontos de uma agenda global que está sendo implementada de forma sincronizada em diversos países ocidentais. O que acontece no Brasil, por mais único que possa parecer, é na verdade um capítulo de um roteiro maior, uma peça em um quebra-cabeças geopolítico desenhado em fóruns internacionais e think tanks globalistas. Os mesmos padrões de comportamento que observamos aqui, a criminalização da dissidência, o controle da narrativa midiática, a erosão das liberdades civis em nome de uma causa maior, estão se repetindo, com variações locais, em nações como Canadá, Estados Unidos, Austrália e por toda a Europa. A pergunta crucial é: o que todas essas nações têm em comum? A resposta aponta para uma investida coordenada em direção a um modelo de governança global, onde Estados-nação soberanos veem seu poder ser gradualmente transferido para organismos supranacionais não eleitos, cujas decisões impactam desde nossas políticas econômicas até nossos hábitos de consumo mais básicos. Esta agenda não é conspiracionista. Ela é declarada abertamente em documentos, reuniões de cúpula e declarações oficiais sob nomenclaturas sedutoras como Grande Reset, Reconstruir Melhor ou Desenvolvimento Sustentável. A linguagem é sempre a do bem-estar coletivo, da salvação do planeta e da equidade social, mas os mecanismos propostos invariavelmente envolvem um nível sem precedentes de vigilância, controle social e perda de autonomia individual e nacional. No coração desta estratégia está uma guerra pela alma da civilização ocidental, uma batalha entre dois projetos de mundo radicalmente antagônicos. De um lado está o projeto globalista, que prega o desenraizamento cultural, a dissolução das identidades nacionais, a substituição dos valores tradicionais da família e da comunidade por um individualismo radical e atomizado, que é a submissão da economia de mercado a um planejamento centralizado sob a égide do Estado e de grandes corporações aliadas. Do outro lado, resiste o projeto soberanista, que defende a ideia de nação como uma comunidade de destino, a importância da família natural como célula máter da sociedade, a economia livre como motor da prosperidade e a liberdade individual como valor supremo só limitada pela liberdade do próximo. O Brasil, com sua dimensão continental, seus vastos recursos naturais e sua população culturalmente conservadora, representa um obstáculo colossal para a implementação plena do primeiro projeto. Por isso, o país se tornou um alvo prioritário. A investida se dá em múltiplas frentes, através de uma educação doutrinária que ensina nossas crianças a se envergonharem de sua história e de sua pátria, por meio de um entretenimento massivo, que normaliza comportamentos destrutivos e ridiculariza os valores da fé e da lealdade familiar. E não menos importante, pela infiltração ideológica em nossas instituições-chave, transformando o Ministério da Educação, o Itamaraty e até mesmo as Forças Armadas em campos de batalha, onde se decide se o Brasil será uma nação soberana ou um mero protetorado global. O instrumento mais eficaz para a avançada deste projeto tem sido, sem dúvida, a criação de um consenso artificial através da manipulação midiática. A grande imprensa, em sua maioria,
abdicou de seu papel de cão de guarda do poder para se tornar seu mascote mais fiel. Eles não informam. Eles doutrinam. Eles não investigam. Eles protegem. Criaram uma espécie de religião secular, onde certos temas são dogmas inquestionáveis, e seus críticos são hereges a serem queimados na fogueira virtual do cancelamento. O aquecimento global de origem antrópica, por exemplo, deixou de ser uma teoria científica disputável para se tornar um artigo de fé, usado como justificativa para impor taxações asfixiantes e controle sobre a produção de alimentos e energia. Qualquer um que ouse questionar a narrativa oficial é imediatamente taxado de negacionista, um termo deliberadamente criado para equiparar o ceticismo científico à negação do Holocausto, numa clara estratégia de encerrar o debate pela via do insulto e da desmoralização. Essa engenharia de consenso é vital para o projeto globalista, pois ele só pode ser implementado com uma população amedrontada, confusa e desmobilizada, que aceita passivamente a perda de suas liberdades em troca de uma promessa vaga de segurança e virtude. O que está em jogo, portanto, não é uma simples disputa esquerda versus direita, mas uma luta existencial pela preservação da própria ideia de Brasil como uma nação livre, soberana e guiada por seus próprios valores e interesses. Diante deste cenário multifacetado e aparentemente avassalador, onde as ameaças vêm de fora e de dentro, da geopolítica e da guerra cultural, das instituições e da desunião, é legítimo que muitos se sintam paralisados por uma sensação de impotência. A tempestade perfeita parece inevitável. No entanto, é precisamente neste momento de maior escuridão que reside a oportunidade de despertar e de reescrever o destino. A história não é uma força autônoma e impessoal. Ela é moldada pela vontade humana, pela coragem de minorias determinadas e pela recusa em aceitar o papel de vítima de um roteiro escrito por outros. O primeiro e mais crucial passo para virar este jogo é justamente aquele que você está dando agora: o de buscar informação, conectar os pontos, sair da matrix narrativa que nos é imposta diariamente e compreender a verdadeira natureza do conflito. O inimigo conta com a nossa desinformação, com o nosso cansaço, com a nossa alienação. Cada cidadão que acorda para essas realidades é um soldado a mais nesta batalha, que não é travada com armas, mas com ideias, com convicção e, sobretudo, com verdade. O segundo passo é a organização. A fragmentação é o nosso calcanhar de Aquiles. Enquanto ficarmos brigando por picuinhas ideológicas, enquanto dermos mais atenção a egos e picuinhas internas do que ao projeto maior de salvação nacional, seremos derrotados em detalhes. É preciso construir redes paralelas de comunicação, de apoio, de economia e de educação. Apoiar negócios de pessoas que pensam como nós, criar escolas que ensinem nossas crianças a terem orgulho de seu país, financiar veículos de mídia independentes que quebrem o monopólio narrativo da grande imprensa. É o que alguns chamam de metapolítica, a construção de uma contra-hegemonia cultural que prepare o terreno para uma mudança política duradoura. Não adianta vencer uma eleição se a cultura, a mídia e a burocracia do Estado continuarem nas mãos do inimigo. A mudança deve ser mais profunda e mais ampla. E, por fim, o terceiro passo é a ação corajosa e incessante. Isso significa participar ativamente da vida política, seja como candidato, seja como apoiador, seja como fiscal do processo eleitoral. Significa não ter medo de expor suas opiniões, de forma educada e firme, no ambiente de trabalho, na família, no círculo de amigos. Significa não se curvar ao patrulhamento ideológico e ao cancelamento. Eles querem nos silenciar pelo medo. Nossa resposta deve ser falar mais alto, com mais propriedade e com mais união. O futuro do Brasil não está escrito. A tempestade perfeita pode se dissipar se houver um número crítico de brasileiros dispostos a enfrentá-la. Depende de nós. A pergunta que fica e que só o tempo responderá é: teremos a grandeza necessária para esse enfrentamento? Gente, chegamos ao fim desta análise profunda. Se esse mergulho fez sentido para você, se fez você enxergar coisas que estavam escondidas em plena luz do dia, então essa jornada valeu a pena. Agora eu quero fazer um convite que vai muito além de um simples curte e se inscreve.
Eu quero te convidar a fazer parte de uma comunidade de decifradores. Uma turma que não aceita a narrativa pronta, que vai fundo nos assuntos e que acredita que juntos a gente pode clarear os caminhos deste país. Se inscreva no canal e toque no sininho. Mais do que um número, cada inscrito representa uma mente que acordou e isso é poderoso. E eu quero saber de você. Conta aqui nos comentários qual foi o momento do vídeo que mais te marcou. O que você aprendeu de novo hoje? Como essa análise mudou a sua forma de ver as coisas? E se você já viveu alguma situação onde percebeu na prática essa guerra silenciosa que a gente falou, compartilhe a sua história com a gente. Sua experiência pode ser a peça que falta para ajudar alguém else a conectar os pontos. Este canal é nossa trincheira digital, um espaço de busca pela verdade. E ele é feito com vocês e para vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tamo juntos nessa.